Olá, canaúivos inscritos. Me chamo Joyce. Na minha família já aconteceram 2 casos de ataques de lobisomens, em épocas diferentes. A primeira vez foi com minha avó Josefa, no interior do Paraná, na década de 70. Para melhor entendimento, passarei a contar em primeira pessoa. No ano de 1977, fui morar no sítio dos meus sogros, pois estava no fim da primeira gestação. Eu não queria ir, pois todos falavam que naquele local corria um lobisomem. Nunca viram, mas ouviam seus gritos, uivos, seus passos no terreiro. Ninguém tinha coragem de sair para fora para enfrentá-lo. Preferiam ficar no prejuízo de perder suas galinhas, porcos e às vezes até bezerros. Meu esposo trabalhava viajando como ajudante de carga e descarga de caminhão. Então ele insistiu muito que eu fosse para perto dos meus sogros. Acabei cedendo e fui. Com o passar dos dias, eu estava até acostumando. O sítio era tranquilo, tinha alguns vizinhos um pouco distante. Sempre vinham visitar meus sogros, traziam bolos e doces e conversavam a tarde toda. Mas logo que ia anoitecendo, todos se despediam e partiam para suas casas. E de fato, não era invenção deles, pois eu mesma, numa madrugada, cheguei a ouvir pisadas no terreiro. Devia ser por volta das 2 horas da manhã. O lobisomem estava rodeando a casa. Minha sogra se levantou e foi até meu quarto me tranquilizar. Me disse que ele não ia entrar. Ficamos juntas, acordadas até ele ir embora. No dia seguinte, fui ver suas pegadas no quintal. Era do tamanho de um tijolo e bem largo. Quando meu marido voltou de viagem, pedi para ele me levar para nossa casa, mas ele disse que aquele lobisomem não fazia mal a ninguém, que ele andava por aquelas bandas desde que ele era pequeno. Ele só atacava animais e ninguém sabia quem era. Bom, passou uma semana dessa conversa com meu marido, eu entrei em trabalho de parto. Meus sogros me colocaram na caminhonete e fomos para o hospital. Ganhei meu filho Arnaldo e depois de 3 dias voltei para o sítio. Não recebi visita dos meus parentes, pois minha família é do Mato Grosso do Sul. Minha única família ali no Paraná era de fato meu esposo, meus sogros e meus cunhados. As vizinhas vieram conhecer o meu filho. Trouxeram roupinhas que fizeram para ele, fraldas de pano e chupetas. Dona Antônia era a vizinha mais querida de minha sogra. As duas eram muito amigas. E o marido de Dona Antônia era seu Darcy, um bom homem, ajudava muito meu sogro nas coisas do sítio. Assim como meus sogros, eles eram moradores antigos de lá. Quando meu marido retornou novamente de viagem, conheceu o filho, e eu pedi novamente que ele me levasse embora, mas tanto ele como os meus sogros foram contra. Eu disse que tinha medo daquele lobisomem rondando a casa. Isso acontecia umas 2 vezes por mês. Mas dava muito medo. Eu era menina nova. Na minha cabeça, aquele bicho desgovernado ia invadir a casa quando ouvisse o bebê chorando. Minha sogra me falou que tinha que batizar o bebê. Me indicou Dona Antônia e seu Darcy para serem os padrinhos. Eu concordei, pois também gostava bastante deles. Então os convidei e eles aceitaram. Meu sogro ficou encarregado de ir até a paróquia acertar os detalhes. Nisso, meu menino já tinha uns 20 dias de nascido. Era uma criança quietinha. Dormia quase a noite toda. Não era de chorar muito. Quando eu ouvi os passos do lobisomem no terreiro, eu colocava a chupeta em sua boca, para ele não chorar. O bicho andava para lá e para cá, e depois ia embora. Ele só vinha bem de madrugada. Mas certo dia, minha sogra e eu fomos pegas de surpresa. Era por volta de umas 7 horas da noite. Meu sogro ainda estava na cidade, tinha ido comprar mantimentos, e meu esposo estava viajando como sempre. Estávamos nós duas e o bebê. Eu já estava conseguindo andar. Minha sogra fez uma sopa de mandioca com galinha caipira. Sentamos à mesa para jantar. A porta da cozinha estava entreaberta, pois tinha um pouco de fumaça do fogão a lenha dentro de casa. Peguei a cesta onde meu filho dormia dentro e coloquei numa cadeira ao meu lado. Enquanto eu comia, ia ninando meu filho, balançando o cesto.
e minha sogra contava uma história sobre sua mãe. Me lembro como se fosse hoje, a lamparina pendurada no canto da parede, o fogão a lenha aceso, aquele aroma maravilhoso de sopa pela casa. Mas tudo isso mudou quando o cheiro bom da sopa foi substituído por um fedor horrível de carniça. Minha sogra me olhou assustada e me falou: Zefinha, você está sentindo esse cheiro ruim? Eu respondi que sim e olhei para a porta. Ágata do céu, meu corpo estremeceu na hora. Ali do lado de fora, encostado na porta, tinha um vulto muito alto e todo peludo. Minha sogra estava de costas e não viu. Gaguejando, cochichei para ela: Dona Dita, tem alguma coisa atrás da porta. Lembro da expressão de medo que ela fez. Segurou forte minha mão para me acalmar e falou num tom alto: Amanhã venha buscar sal, estamos cobertos e ungidos pelo sangue do Cordeiro. Quando ela acabou de falar essas palavras, o lobisomem deu um fungado profundo, como se tivesse entendido o que ela falou. Então sua sombra sumiu. Assim como ele chegou silenciosamente, também saiu. Mais que depressa, ela trancou a porta e atravessou uma madeira que era usada para travar. Comecei a chorar e perguntei se era mesmo o lobisomem, e ela disse que sim, era ele, e veio por conta do cheiro do bebê. Perguntei por que ele não entrou na casa e nos atacou, e ela me falou uma coisa, Ágata, que nunca ouvi ninguém contar. Ela falou assim para mim: Ele não entrou, minha filha, porque todo mês ungimos o batente da casa com sangue de cordeiro. É bíblico. A morte não entra na casa que tem os batentes ungidos. Eu estava com tanto medo, Ágata, que nem terminei de jantar. Fui para o meu quarto com o bebê e me tranquei lá. Só saí no dia seguinte. Acordei com meu sogro, batendo pregos nas portas e janelas. Estava reforçando tudo para o lobisomem não entrar. Arrumei minhas malas e pedi para ele me levar até minha casa, que era na cidade. Eles não queriam me levar. Disseram que era perigoso ficar lá sozinha com o bebê, mas para mim, perigoso era estar ali, com aquilo rodeando a casa. Enquanto estávamos discutindo minha ida, seu Darcy chegou e falou assim para minha sogra: Ô comadre, a Tonha perguntou se você não tem um pouco de farinha e sal para emprestar. Nossa, ficamos surpresos. Minha sogra deu o que ele pediu. Ele agradeceu e disse que mais tarde viria com a dona Antônia para prosear. Assim que ele saiu, meu sogro falou: Minha Nossa Senhora, então é seu Darcy o lobisomem que anda por aqui esse tempo todo? Nunca desconfiamos dele. E minha sogra também falou: Valha meu Deus, ou é ele ou é dona Antônia, porque ele falou que foi ela quem pediu o sal emprestado. Bom, depois disso eu fui para minha casa na cidade. Seu Darcy e dona Antônia viveram por lá bastante tempo. E meus sogros diziam que os passos no quintal só acabaram quando os dois faleceram. Primeiro foi seu Darcy, teve um mal súbito. 2 meses depois, dona Antônia teve um infarto. Só aí esse tal lobisomem sumiu do local. Eu não cheguei a vê-lo, Ágata, mas vi sua sombra, senti seu mau cheiro e sua presença diabólica. E agradeço por ele não ter entrado na casa, pois a porta estava entreaberta. Só Deus sabe o motivo daquele amaldiçoado não ter nos atacado. Bom, esse foi o relato da minha avó, Ágata. Ela sempre nos contou do mesmo jeitinho e com muito medo. Agora irei contar um segundo relato que aconteceu com um primo meu, o Jorge, aqui também no Paraná. Bom, era a década de 90. Meu primo tinha um boteco na periferia. Jorge era solteirão. Morava sozinho em 2 cômodos nos fundos do salão do boteco. Ele nos contou que num domingo fez um churrasco no boteco para atrair freguesia. A cada 2 cervejas consumidas ganhava um espetinho de carne. Disse que o boteco lotou de gente. A festa começou depois do almoço e se esticou até às 10 da noite. Mas antes de acabar, devia ser por volta de umas 9 da noite, um homem chegou no boteco. Parecia já estar um pouco embriagado, pois estava com a fala boba e trançando as pernas. Ele foi até o balcão e falou para o meu primo: Você é o dono do boteco? Pendura aí para mim umas cervejas, amanhã eu venho lhe pagar. Meu primo não conhecia aquele homem e não vendia fiado nem para os amigos, então ele falou para o homem:
Eu nem te conheço, rapaz. Até parece que vou lhe vender fiado. Se não tem dinheiro para cachaça, não beba. Disse que o homem ficou enfurecido. Seus olhos mudaram de cor e ele respondeu bravo. Sujeito velho, tu é trouxa mesmo, hein? Prefere perder a vida por causa de uma garrafa de cerveja. Tá bom, fique aí com sua água rala, que eu vou procurar outro boteco. Meu primo disse que se sentiu ameaçado com essas palavras, e como era homem de pouca conversa também, peitou o cara. Você tá me ameaçando, cabra? Eu não tenho medo, não. O tal homem cuspiu no chão e saiu sem falar mais nada. Nisso, os amigos do meu primo que presenciaram a discussão aconselharam que ele encerrasse a festa e trancasse o bar, pois aquele homem não tinha cara de gente boa e poderia voltar armado. Ele fechou o boteco depois de muita insistência dos amigos. Todos foram embora e ele foi para sua casa nos fundos. Ágata já devia ser por volta das 23 horas. Ele ligou a TV e foi para a cozinha esquentar comida. Não tinha luz no corredor do quintal, era escuro e fazia muito calor. Então ele deixou a parte do vidro da porta aberto para refrescar a casa. Ele estava esquentando o arroz e também colocou um caneco de água para ferver para fazer um café. Logo em seguida, foi até o quarto mudar o canal da TV. Foi quando ele ouviu algo mexer no trinco da porta. Ele abaixou o som e ficou atento. Novamente, o trinco da porta rangeu. Ele disse que na hora pensou em duas possibilidades: assalto ou tal cara que veio se vingar por causa da discussão de mais cedo. Meu primo não tinha arma. Olhou para todos os lados do quarto e não achou nada que pudesse usar para se defender. Então ele foi caminhando lentamente até a cozinha e teve um baita susto quando viu um lobisomem. Ágata, o lobisomem estava com metade do braço peludo para dentro, tentando girar a chave para destrancar a porta. O susto foi tão grande, as mãos e as garras do bicho eram enormes. Ele estava silenciosamente tentando arrombar a porta para pegar meu primo de surpresa dentro de casa. Foi aí que meu primo tomou coragem e gritou: "Quem é você? Vou chamar a polícia!" Nesse momento, o lobisomem viu meu primo e rosnou para ele mostrando os dentes. Meu primo descreve a criatura como a coisa mais assustadora que já viu. Tinha o focinho alongado, olhos vermelhos, orelhas caídas. Era muito grande, o corpo todo peludo. O rosto quase não tinha pelos, era uma pele escura. Ele não fedia, mas babava muito. O desespero tomou conta do meu primo, que começou a gritar por socorro, na esperança que algum vizinho escutasse. Mas com seus gritos, o lobisomem ficou mais furioso. Segurou nas grades da porta e começou a sacolejar. O batente estremecia. Com aquela força, ele ia arrancar a porta a qualquer momento. Foi aí que meu primo olhou para o fogão e viu as panelas quentes. Ele pegou o caneco de água fervendo, que ia fazer café, e jogou na cara do lobisomem. O bicho deu um grito e colocou as duas patas no rosto e saiu correndo. Meu primo trancou o vidro da porta e colocou a mesa para escorá-la. Passou a noite sentado na cozinha, com medo do lobisomem voltar. No dia seguinte, contou aos amigos do bar o que tinha acontecido, e todos falaram para ele que era um lobisomem sim, e com certeza era aquele cara que ele negou vender fiado. Meu primo ficou com muito medo de continuar morando naquele lugar, pois o lobisomem poderia voltar para terminar o serviço. Ele acabou vendendo o bar e mudou de cidade. Até hoje ele fala que foi Deus quem o protegeu, pois ele tinha o costume de deixar a porta aberta para refrescar a casa. Mas naquela noite, por algum motivo, ele a fechou com a chave e só abriu o vidro. E foi isso que salvou a vida dele. Ágata, esses dois relatos são verídicos. Aqui no Paraná tem muitos avistamentos de lobisomens. Não é difícil conhecer alguém que já tenha visto um. E todos descrevem a fera com as mesmas características. Eles são vingativos e inteligentes. Armam situações para pegar as pessoas desprevenidas. Em breve, mandarei outros relatos aqui do meu Paraná. Boa noite e um abraço a todos. Esses foram os relatos de hoje, família Uivos. Que situação assustadora essas pessoas passaram, hein?
principalmente a senhora do primeiro relato. Olha, não vamos esquecer a porta aberta durante a noite. O mal não avisa quando vem, não é? Vamos aos salves de hoje, família? Vai um salve com todo o meu carinho e minha gratidão para Né Oliveira, Antônio Júnior, Francisca @tô nem aí, Jonas Luiz, Andy da Itália, Eliezer Gonçalves, Florinda Dias, Eduardo Nascimento, Camila Urana, Iraci Souto, Ângelo Augusto, Rosilda Pereira, Evaldo Ribas, Alziro Pontes, Velda, Guilherme Martins, Bruno Ribeiro de Lima, Cândida Rosa, Bode Velho, Nilce do Lago, Ailton Marinho, Netão, Cantinho da Ed, José Carlos, Fernando Rodrigues, Paula Pereira Melo, Luiz Siqueira, Wanda Pontes, Rosângela Mendonça, Joana, Bárbara Dias, Fabiana Ferreira, Célia Duro, João Vitor Ipiranga, Silva Barbosa e Wildson Santos. Bom, no próximo vídeo de sexta-feira terá mais salves, amigos. É só vocês deixarem o seu comentário para o seu nome aparecer aqui para mim, ok? Lembrando que postamos todas as terças e sextas-feiras. Quando acontece algum problema, eu aviso nas postagens. Meu agradecimento de todo o coração por toda a interação de vocês com o canal. Cada curtida, comentário ajuda muito. Deus abençoe todos vocês. Agora eu me despeço, desejando uma noite abençoada e uma ótima semana a todos. Um grande abraço da sua amiga Ágata e até sexta-feira. Tchau!